your outline says this is message 5. O esboço de vocês diz que esta é a mensagem 5. This is the last of 5 messages Esta é a última de 5 mensagens on living in the kingdom of God. sobre o tema Viver no Reino de Deus. We have not covered every aspect, Não tratamos de todos os aspectos, but we selected some for this particular purpose. mas selecionamos alguns para este propósito específico. Living involves the totality of our life. Viver envolve a totalidade da nossa vida. To live in the kingdom of God means that everywhere and all the time we are living here. Viver no reino de Deus significa que em todo lugar e a todo tempo estamos vivendo aqui. To live in the kingdom of God is to live under the rule of the Spirit of life. Viver no reino de Deus é viver sob o governo do Espírito da vida. To live in the kingdom of God is to allow Christ as the kingdom life to grow in our being. Viver no reino de Deus é permitir que Cristo, como a vida do reino, cresça em nós. To live in the kingdom of life is to live in the church, which is the practicality of the kingdom today. Viver no reino de Deus é viver na igreja, que é o sentido prático do reino hoje. It is false to teach that the church age is over. É falso ensinar que a era da igreja acabou. And it is false to teach that we are now in the age of the kingdom. E é falso ensinar que agora estamos na era do reino. We are still in the age of the church. Ainda estamos na era da igreja. But in the church age, we may live in the kingdom. Mas na era da igreja podemos viver no reino. In reality, inwardly, and in practicality, outwardly. Em realidade, interiormente, e na prática, exteriormente. Let me review what we have covered in the previous messages. Vou fazer uma revisão do que tratamos nas mensagens anteriores. In message 1, we saw that the gospel is the gospel of the kingdom. Na mensagem 1, vimos que o evangelho é o evangelho do reino. And God has called us into the kingdom through the gospel. E Deus nos chamou para o reino mediante o evangelho. Then we saw that the kingdom of God is a realm of life. Então vimos que o reino de Deus é uma esfera de vida. There is no death here. Aqui não há morte. Instead, there is the abundance of the divine life flowing all the time. Em vez disso, há a abundância da vida divina fluindo o tempo todo. The kingdom of God is a realm of light. O reino de Deus é uma esfera de luz. Light is the nature of God's expression. Luz é a natureza da expressão de Deus. And to live in the kingdom is to live in God as light. E viver no reino é viver em Deus como luz. Then we saw that the kingdom of God is a realm of truth. Então vimos que o reino de Deus é uma esfera da verdade. Here everything is according to the divine truth. Aqui todas as coisas são segundo a verdade divina. And no lie is allowed here. E nenhuma mentira é permitida aqui. Ananias and Sapphira were in the church as the kingdom of God. Ananias e Safira estavam na igreja como o reino de Deus. But Satan filled their hearts to lie to the Holy Spirit. Mas Satanás encheu o coração deles para que eles mentissem para o Espírito Santo. They pretended to be giving everything. Eles fingiram que haviam vendido They tudo. lied to God. Eles mentiram para Deus. And the Lord acted to protect his interests.
E o Senhor agiu para proteger o seu interesse. In the church as the kingdom of God, we must all learn to know the truth and to speak the truth. Nas igrejas, o reino de Deus, todos precisamos aprender a verdade e falar a verdade. And when something is taught or spoken contrary to the truth, we need to correct that in love. E quando algo for falado que contrarie a verdade, nós devemos imediatamente corrigir isso em amor. Recently I heard a very strange teaching. Recentemente eu ouvi um ensinamento muito esquisito. Certain saints became clear about the Lord's recovery. Alguns santos passaram a ter clareza a respeito da restauração do Senhor. And then later, the leading brothers in their locality took action concerning the Lord's recovery. Então, depois disso, mais tarde, os irmãos responsáveis na localidade deles agiram com relação à restauração do Senhor. But the ones who were clear earlier have a concept. Mas aqueles que se tornaram claros a respeito da situação mais cedo, eles tinham um conceito. They have a little meeting. Eles tinham uma pequena reunião. And they say that we have the ark of the testimony. E eles dizem: nós temos a arca do testemunho. But the church in our locality is an empty tabernacle. E a igreja na nossa localidade é um tabernáculo vazio. I need to say faithfully that is not true. Eu preciso dizer fielmente que isso não é verdade. There are two lies here. Aí há duas mentiras. One lie is the church is an empty tabernacle. Uma mentira é dizer que a igreja é um tabernáculo vazio. Without Christ as the testimony of God. Sem Cristo como testemunho de Deus. We were in meetings of that church. Nós estivemos em reuniões dessa igreja. We can testify Christ is there in the center. E podemos dizer que Cristo está ali e no centro. And the other lie is that their little meeting has the ark of the testimony. A outra mentira é dizer que a reuniãozinha deles tem a arca do testemunho. Now I don't speak this out of anger. Eu não estou falando isso irado. But someone cannot be in the church and talk like this. Mas é possível que uma pessoa não esteja na igreja e fale dessa maneira. The church is the kingdom of God. A igreja é o reino de Deus. God rules here. Deus governa aqui. He governs here. Ele reina aqui. In life, em vida, in light, em luz, in love, em amor. that is for sure. Isso é certeza. But we are not free to speak things we imagine. Mas não temos liberdade para falar coisas que nós imaginamos. So this is an illustration how we live in the kingdom as a realm of truth. Essa é uma ilustração de como vivemos no reino como uma esfera da verdade. We cannot and will not accept any teaching that is contrary to the truth in the written word of God. Não podemos aceitar e não aceitaremos nenhum ensinamento que contrarie a verdade conforme está escrito na palavra de Deus. Someone may say what I'm teaching comes from a vision given by the Spirit. Alguns podem dizer, bom, o nosso ensinamento vem de uma visão que o Espírito deu. Yes, a deceiving spirit. Sim, um espírito enganador. That we must follow the truth. Devemos seguir a verdade. Then we saw the kingdom of God is a realm of grace. Então vimos que o reino de Deus é uma esfera de graça. Grace is the triune God becoming our enjoyment. Graça é o Deus triuno tornando-se o nosso desfrute. Grace and truth go together. A graça e a verdade caminham The juntos. more truth, the more enjoyment. Quanto mais verdade, mais desfrute. The more real enjoyment, the more truth. Quanto mais verdadeiro desfrute, mais verdade.
is also God being everything to us. Graça também é Deus ser tudo para nós. God doing everything for us. Deus fazendo tudo para nós. And God giving everything to us. E Deus dando tudo para nós. This is a wonderful realm. Essa é uma esfera maravilhosa. Then last night in Goiânia, we saw that the kingdom of God is a realm of glory. E ontem à noite em Goiânia, vimos que o reino de Deus é uma esfera de glória. Glory is the expression of God. Glória é a expressão de Deus. And we are learning to live in God's expression. E estamos aprendendo a viver na expressão de Deus. Now we come to this outline, Agora chegamos a este esboço, a realm of shepherding and building. uma esfera de apacentamento e edificação. Several days ago, I gave 4 messages on experiencing Christ as our shepherd. Vários dias atrás eu dei 4 mensagens sobre experimentar Cristo como nosso pastor. And this outline repeats some of the points covered. E este esboço repete alguns dos pontos que foram tratados ali. So I will read them but not emphasize them. Portanto, vou ler esses pontos sem enfatizá-los. I'll emphasize other matters. Vou enfatizar outros assuntos. The kingdom of God is a realm of shepherding. O reino de Deus é uma esfera de apacentamento. One definition of the kingdom of God is this. Uma definição do reino de Deus é a seguinte: The kingdom of God is the totality of Christ as life with all the activities of this life. o reino de Deus é a totalidade de Cristo como vida, com todas as atividades dessa vida. The animal kingdom is a totality of all the animals. O reino animal é a totalidade de todos os animais And of the animal life. e da vida animal. But animals have all kinds of activities. Mas os animais têm todo tipo de atividade. One day, a cat we had gave my wife a present. Um dia, um gato que temos em casa deu um presente para minha esposa. The cat came in the house and gave her a dead bird. O gato entrou em casa e deu para minha esposa um passarinho morto. That's something cats do. Isso é algo que os gatos fazem. There are a lot of activities in the animal kingdom. Há um monte de atividades no reino animal. I would not say the kingdom of God is a busy place. Eu não diria que o reino de Deus é um lugar cheio de ocupação. God is not busy, Deus não está ocupado, but God is active. mas Deus é ativo. To be vital is to be living and active in our spirit. Ser vital é estar vivo e ativo em nosso espírito. Therefore, the kingdom of God is a realm of divine activity. Portanto, o reino de Deus é uma esfera da atividade divina. One activity is announcing the gospel of God, Uma atividade é anunciar o evangelho de Deus, bringing people to Christ for salvation. levar as pessoas a Cristo para serem salvas. Another activity is raising up local churches. Outra atividade é levantar igrejas locais. But one of the most important activities is shepherding. Mas uma das atividades mais importantes é apacentar. Now, the shepherding in the kingdom of God is a shepherding in mutuality. O apacentamento no reino de Deus é um apacentamento na mutualidade. The Lord is desiring to recover this. O Senhor deseja restaurar isso. It is one of the 3 elements of the new revival. Esse é um dos 3 elementos do novo reavivamento. In the kingdom of God, we all are sheep. No reino de Deus, todos somos ovelhas.
needing to be shepherded. que precisam ser apacentadas. And we all are shepherds needing to shepherd. E todos somos pastores que precisam apacentar. So everyone is a sheep who needs shepherding. Então, todos, cada um de nós é uma ovelha que precisa de apacentamento. Even the Apostle Paul was a sheep. O próprio apóstolo Paulo era uma ovelha. He needed saints to care for him. Ele precisava que os santos cuidassem dele. When he was in prison, his friends could come and bring him things. Quando ele estava na prisão, seus amigos iam e levavam coisas para ele. And Paul, of course, was a shepherd. E Paulo, é claro, era um pastor. The Lord wants to overthrow and destroy the clergy-laity system. O Senhor quer derrubar e destruir o sistema de clérigos e leigos. In this system, most of the people are sheep. E esse então é onde a maioria das pessoas são ovelhas, But some are hired to be professional shepherds. mas algumas pessoas são contratadas para serem pastores profissionais. Many of these shepherds, they do care for the sheep, Muitos desses pastores, eles se importam com as ovelhas, but they may not have the feeling that the sheep, they need the sheep to take care of them. mas pode ser que eles não tenham a percepção de que eles também precisam que as ovelhas cuidem deles. As we live the kingdom life in the church, Quando vivemos a vida do reino na we igreja, all will receive shepherding, todos recebemos apacentamento and we all will give shepherding. e todos apacentamos. There is no one who does not need shepherding, Não existe pessoa alguma que não precise ser apacentada. and there is no one who cannot shepherd someone. E não existe ninguém que não possa apacentar alguém. The Lord will recover O this. Senhor vai restaurar isso. Now we read some points about the Lord shepherding as a model for us. Agora vamos ler alguns pontos sobre o apacentar do Senhor como um modelo para nós. A, the Lord laid down his human life to accomplish redemption for his sheep, that they may share his divine life. A. O Senhor deu a sua vida humana para realizar a redenção das suas ovelhas, a fim de que compartilhem da sua vida divina. B, the Lord shepherds us by feeding us with himself, and in himself as the pasture. B. O Senhor nos apacenta, alimentando-nos consigo mesmo e em si mesmo, como a pastagem. The pasture signifies Christ as the feeding place of the sheep. A pastagem significa Cristo como o lugar de alimentação das ovelhas. Our pasture is the resurrected Christ as the life-giving Spirit. A nossa pastagem é o Cristo ressurreto como o Espírito que dá vida. 2, in our daily Christian life, we should have the sense that we are in the pasture enjoying Christ as the rich supply of life. Em nossa vida cristã diária, devemos ter a sensação de que estamos na pastagem, desfrutando Cristo como o rico suprimento de vida. This is the way the Lord shepherds us. Essa é a maneira como o Senhor nos apacenta. And this is the way we care for one another. E é assim que cuidamos uns dos outros. We help one another experience Christ as the life-giving Spirit. Ajudamos-nos mutuamente a experimentar Cristo como o Espírito que dá vida. C, as the Good Shepherd, the Lord is leading, guiding, and directing us in the divine life. Como bom pastor, o Senhor está nos conduzindo, guiando e dirigindo na vida divina. Sheep are very good at a certain thing. As ovelhas são muito boas em determinada coisa. They are good at getting lost. Elas são boas em se perder. The Bible says all we like sheep have gone astray. A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos dispersamos. Now, why do we get lost? Por que nos perdemos?
Why do we go astray? Por que nós nos perdemos? The Nos Bible gives desviamos? the answer. A Bíblia dá a resposta. We have turned everyone to his own way. Porque cada um de nós voltou-se para a sua própria maneira, o seu próprio caminho. Okay, what does this mean? O que significa isso? Well, we all are sheep, Todos somos ovelhas, but we are sheep with a certain kind of disposition. mas somos ovelhas com uma determinada índole. We have a certain kind of person. Temos uma determinada pessoa. And when we live according to our person, E quando vivemos segundo a nossa pessoa, our disposition, our personality becomes the way that we take. a nossa índole, a nossa personalidade torna-se o caminho que tomamos. So, someone is a very strict person, Alguém é uma pessoa muito restrita, muito estrita. then his person becomes his way. Então a pessoa dele torna-se a maneira dele. And someone else is very easygoing. E tem outra pessoa que é muito tranquila. Everything's okay, don't worry. Tá tudo bem, não se preocupe. That's the way he is. É assim que ele é. So that becomes his own way. E aquilo acaba se tornando a maneira dele fazer, dele ser. So what we are becomes our way. Então, aquilo que somos acaba se tornando a nossa própria maneira. So we come together as the flock, Nós nos reunimos como rebanho, and then our inner being causes us to take different ways. então o nosso interior nos faz tomar caminhos diferentes, maneiras diferentes. So we really need a divine GPS. Por isso precisamos de fato de um GPS divino. But this GPS is not really a system. Mas esse GPS, na verdade, não é um sistema, It is Christ living in us, é Cristo vivendo em nós, guiding us, leading us, and directing us in life. guiando-nos, dirigindo-nos e conduzindo-nos em vida. One, the Lord shepherds us in life from within. O Senhor nos apacenta em vida interiormente. And when we make a mistake, E quando cometemos um erro, He may speak to us, Ele pode falar a nós, but He never says recalculating. mas o Senhor nunca fala recalculando. He never has to figure out what to do. O Senhor nunca tem que pensar no que fazer. He just keeps living in us Ele simplesmente continua vivendo em nós and leads us to the right way. e nos guiando para a maneira correta, o caminho certo. Inwardly, we have Him as our shepherd, a shepherd of life and in life. Nós o temos interiormente como nosso pastor, um pastor de vida e em vida. Two, Christ shepherds us by being life to us and by living in us. Cristo nos apacenta sendo vida para nós e vivendo em nós. His living within us is actually His shepherding. Seu viver em nós é, na verdade, seu apacentar. Well, how can we then shepherd others? Como então podemos apacentar os outros? We need to let Christ live in us all the time. Temos deixar que Cristo viva em nós o tempo todo, Especially when we are with other saints. especialmente quando estamos com outros santos. Then the Christ who lives in us will shepherd us by living. Então, o Cristo que vive em nós irá nos apacentar pelo viver And He will shepherd the others also by living in us. e também irá apacentar os outros por viver em nós. Then they will touch the shepherd living in them Então, eles tocarão o pastor que vive neles and be shepherded directly by Christ living in them. e serão então diretamente apacentados por Cristo que vive neles. Now this shepherding has a goal.
Esse pastor tem uma meta. And the goal is the church as the flock of God. E a meta é a igreja como o rebanho de Deus. Point D is crucial. O ponto D é crucial. Under the shepherding of Christ as the good shepherd, there shall be one flock, one shepherd. Sob o apacentar de Cristo como bom pastor, haverá um só rebanho, um só pastor. This is our testimony. Esse é o nosso testemunho. This is God's economy. Isso é a economia de Deus. One flock. Um rebanho. Over the whole earth. Em toda a terra, um só rebanho. And one shepherd. E um só pastor. No matter how great an apostle Paul was. Não importa quão grande apóstolo Paulo fosse. He was not the one shepherd. Ele não era o um só pastor. Now tonight, the Roman Catholic Church does not have a pope. Hoje à noite a Igreja Católica Romana está sem Papa. The Pope resigned. O Papa abdicou, renunciou. The first time in 600 years. Pela primeira vez em mais de 600 anos. And now there's a fight in the Vatican about the next pope. E agora está ocorrendo uma luta no Vaticano para ver quem vai ser o próximo Papa. I do not have a good feeling about this new pope. Eu não tenho um bom sentimento com relação a esse novo Papa. But we do not have a pope. Mas nós não temos um Papa. We have one shepherd. Temos um só pastor. And he is not elected by cardinals. E ele não é eleito por cardeais. And he does not live in the Vatican. E não vive no Vaticano. He is in the heavens and he is in our spirit. Ele está no céu e está no nosso espírito. The Lord's sheep have received the divine life. The rest of it. As ovelhas do Senhor receberam a vida divina. And by the divine life, the sheep live together as one flock. E pela vida divina elas vivem juntas como um só rebanho. Eventually, we will all learn something about the church life. Por fim, todos veremos algo a respeito da vida da igreja. The church life is a human impossibility. A vida da igreja é uma impossibilidade humana. It is impossible for the human life to live the church life very long. É impossível que a vida humana viva a vida da igreja por muito tempo. Because you will meet some sheep in the flock. Porque você encontrará algumas ovelhas no rebanho. And you can't get along with them. E você não vai conseguir estar junto delas. You don't like them. Você não gosta delas. Last Saturday I had fellowship with some sister sheep. Sábado passado eu tive comunhão com uma ovelha irmã. And two sisters have been serving the Lord for more than 2 years in Brazil. Duas irmãs têm servido o Senhor há mais de 2 anos aqui no Brasil. And I asked what they've been learning. E eu perguntei para ela o que elas aprenderam, o que elas estão aprendendo. They had been in the full-time training together. Elas foram colegas no treinamento de tempo integral. Now they're serving together. Agora estão servindo juntas. And one of the sisters said of the other one, E uma das irmãs falou a respeito da outra. when we were in the training, I did not like her. Quando estávamos no treinamento, eu não gostava dela. See, that's the natural life. Isso é a vida natural. I don't like you. Eu não gosto de você. You want to know why? Quer saber por quê? Because you're not the same as me. Porque você não é igual a mim. If you were like me, I would like you. Se você fosse igual a mim, eu gostaria de você. But you are different from me. Mas você é diferente de So mim. different from me. Tão diferente de mim. I don't like you. Por isso eu não gosto de você. But now we're together serving. Mas agora estão juntas servindo. And they really love one another. E elas de fato amam-se Care for mutuamente. each other. Care for each other. Cuidam uma da outra. Because they're learning to live by the divine life. Porque estão aprendendo a viver pela vida divina.
In order to live the church life as the flock, we need the shepherd's life. Para viver a vida da igreja como um rebanho, precisamos da vida do só pastor. Now in E, we have the activity of shepherding. No ponto E, temos a atividade de apacentar. In the kingdom of God, as the realm of the divine life, we live a life of shepherding. No reino de Deus, como a esfera da vida divina, vivemos uma vida de apacentar. Notice the point does not say we do shepherding. Note que esse ponto aqui não diz que nós apacentamos, Or we carry on the work of shepherding. ou que nós realizamos a obra de apacentar, We live a life of shepherding. mas que vivemos uma vida de apacentar, With the Lord as the shepherd, com o Senhor como pastor. there is no distinction between living and working. Não há diferença entre viver e trabalhar. His living was his working. O seu viver era o seu trabalhar. So we have a shepherding life Portanto, temos uma vida de apacentar, because we have the shepherdess life in our spirit. porque temos o pastor como vida em nosso espírito. And therefore we live a life of shepherding. E, portanto, vivemos uma vida de apacentar. Probably the best human illustration is that of a mother. Provavelmente, a melhor ilustração humana é a de uma mãe. A mother lives a life of caring for the children. A mãe vive uma vida de cuidado pelos seus filhos. She doesn't go into the kitchen and then punch a time card. Ela não chega lá na cozinha e pica o cartão de ponto. And then at 6 o'clock she punches E again. aí, às 6 horas da tarde, ela pica o cartão de novo. Okay, I have been caring for you for 10 hours. Bem, eu cuidei de vocês durante 10 horas. Now my work is over. Agora terminou meu trabalho. But it's not like that. Não é assim. At 11 p.m. one of the children gets sick. Às 11 horas da noite, um dos filhos fica doente. Someone else needs help with their homework. Ou algum outro filho precisa de ajuda com a lição de casa. The mother lives a shepherding life. A mãe vive uma vida de apacentar. And Paul referred to himself as a mother. E Paulo se referiu a si mesmo como uma mãe. In 1 Thessalonians 2, Em 1 Tessalonicenses 2, he said we were a father admonishing you. ele disse: nós fomos como pai admoestando vocês. We were a mother nourishing you. E fomos como uma mãe alimentando vocês. So we live a life of shepherding. Portanto, vivemos uma vida de apacentar. It is a vital activity in the kingdom of God. Isso é uma atividade vital no reino de Deus. Key point 1. Ponto 1. Shepherding is to take all-inclusive tender care of the flock. Apacentar é cuidar do rebanho de maneira todo inclusiva e carinhosa. Shepherding refers to taking care of all the needs of the sheep. Apacentar refere-se a cuidar de todas as necessidades das ovelhas. A few years ago, I was in Uberlândia, Alguns anos atrás eu estava em Uberlândia and I was a guest with a certain family. e eu estava hospedado por determinada família. And one of the daughters was filling out applications for university. E uma das filhas naquela família estava fazendo inscrição para uma universidade. And she had to write an essay in English. E ela tinha de escrever uma dissertação em inglês. So after dinner, I helped her write her essay. Então, depois do jantar, eu ajudei a escrever aquela composição. I didn't say, let's pray and read for an hour. Eu não falei para ela, vamos orar e ler durante 1 hora. She needed shepherding in writing her essay. Ela precisava de apacentamento para escrever aquela composição, That was a need. aquela redação. Aquilo era uma necessidade dela. She was learning English, but she was struggling. Ela estava aprendendo inglês, mas tinha alguma dificuldade. So shepherding includes
all the needs of the flock. Portanto, apacentar inclui todas as necessidades do rebanho, All the needs of the sheep. todas as necessidades das ovelhas. Today I heard of a certain brother who went to be with the Lord recently. Hoje eu ouvi falar de um irmão que recentemente foi estar com o Senhor, And he was seriously ill, e ele estava seriamente enfermo, and he was not married. He had no family. e ele não era casado, não tinha família. And I asked who took care of him. Então eu perguntei quem cuidou dele. But the saints took care of him. Os santos cuidaram dele, Not only spiritually, but human. não apenas espiritualmente, mas também humanamente. We take care of all the needs of the sheep. Nós cuidamos de todas as necessidades das ovelhas. But when you take care of teenage sheep, Mas quando você cuida de ovelhas adolescentes, parents know this. os pais sabem isso. You have to be wise, Você tem de ser sábio, because they will come to you again and again porque eles voltarão repetidamente a você about something they want. por causa de alguma coisa que eles querem, And they'll say, I need. e vão falar: eu preciso disso, I have an iPad. eu preciso de um iPad. But it's an old Ah, não, iPad. eu tenho um iPad, mas ele já está velho. I need a new one. Eu preciso de um iPad novo. And I have an old cell phone. Eu tenho um celular velho, But it's a dot phone, not a smartphone. mas ele é um telefone burro, não é um telefone inteligente. I need an iPhone. Eu preciso de um iPhone. Everyone at school has one. Todos lá na minha escola têm. Is this a need? Isso é uma necessidade? They're clever. They use the word need. Eles são espertos e usam a palavra necessito, preciso. But it's really, I want, Mas na verdade é eu quero, I desire. eu desejo. We need needs, not wants. We take care of needs. Nós cuidamos de necessidades, não de desejos. Some saints may come and they're not clear what they need and what they want. Alguns santos, eles podem vir ter comunhão e não estão claros sobre o que eles de fato necessitam e o que eles apenas querem. And if you don't give them what they want, they'll say, there's no love here in the E church. se você não der a eles o que eles querem, eles vão falar: aqui na igreja não tem amor. They use the word need, but you know it's a want. Eles usam a palavra que necessitam, que precisam, mas nós sabemos que isso é apenas um desejo. The church is not the place where you get whatever you want. A igreja não é o lugar onde você recebe tudo aquilo que você quer. But we can testify the church, the flock, is where our needs are met. Mas podemos testificar que a igreja, o rebanho, é o lugar onde todas as nossas necessidades são satisfeitas. Okay, point 2. Ponto 2. Shepherding is to take care of the children of God by feeding them. Apacentar é cuidar dos filhos de Deus, alimentando-os. The work of shepherding is the work of feeding. A obra de apacentar é a obra de alimentar. At this point, I'd like to present the Apostle Paul as an example of shepherding. Neste ponto, quero apresentar o apóstolo Paulo como um exemplo de apacentar. And for this, we need to read parts of chapter 20 of the book of Acts. E para isso precisaremos ler algumas partes do capítulo 20 do livro de Atos. Now, I read this not so that we would try to imitate Paul. Eu vou ler isso não para que nós tentemos imitar Paulo. Only Paul can be Paul. Somente Paulo pode ser Paulo. But we see here certain elements of his shepherding. Mas podemos ver aqui certos elementos do apacentamento.
Paul was on his way to Jerusalem, Paulo estava a caminho de Jerusalém and he stopped in this place called Miletus, e parou naquela cidade chamada Mileto, not far from Ephesus. que não estava longe de Éfeso, And he called for the elders of the church to come to him. e chamou os presbíteros da igreja que fossem ter com ele. And then he shepherded them. Então ele os apacentou. So in verse 18 he says, No versículo 18 ele diz: You yourselves know from the first day that I set foot in Asia how I was with you all the time. Vós bem sabeis como me portei entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia. The first thing he says was, how I was with you. A primeira coisa que ele disse é como eu me portei entre vós. Not what I did, Não o que eu fiz, not what I taught, não o que eu ensinei, but how I was. mas como eu me portei, como eu era. And he was there for 3 years. E ele esteve lá durante 3 anos. The first matter in shepherding is how we are with one another. A primeira coisa no apacentar é como nós somos uns para com os outros. This is a matter of our person. Isso é uma questão da nossa pessoa. How do you relate to all these sheep? Como você se relaciona com todas essas ovelhas. And Paul says, how I was with you all the time. E Paulo diz, como me portei entre vós todo o tempo. This shows a remarkable consistency. Isso nos mostra uma consistência marcante. Okay, everybody knows sisters are strong in their emotion. Todos sabem que as irmãs são fortes em sua emoção. But we may not realize that middle-aged brothers can be very moody. Mas pode ser que nós não percebamos que os irmãos de meia idade podem estar muito no seu humor. And our moods are like the tide of the ocean. E o nosso humor é como as correntezas do oceano. There can be high tide. Às vezes a maré alta, When we say, praise the Lord, falamos louvado seja o how Senhor. wonderful to be in the flock. Quão bom estar no rebanho. Come on, exercise your spirit. Vamos exercitar o Sing espírito. with your whole heart. Cante de coração. Then the tide goes out. Então a maré baixa. And the same brother is in a bad mood. E o mesmo irmão então fica de mau Or a low humor, mood. com o humor baixo. So he comes in late and sits in the back. Aí ele chega à tarde na reunião e senta lá no fundo. Doesn't say anything in the meeting. Não fala nada na reunião. I don't feel like it. Eu não tenho sentimento. I know a certain brother who said to his wife, Eu conheço um irmão que disse para sua esposa, he said, it was not God's perfect will for me to marry you. ele falou, não era a vontade perfeita de Deus que eu me casasse com você. God just allowed this. Deus simplesmente permitiu que eu me casasse. And now our son, he exists because God allowed him. E nosso filho, ele existe porque Deus permitiu. And then he said, that's how I feel. E aí ele falou, é assim que eu sinto. Well, let's say Paul was like this in Ephesus. Digamos que Paulo tenha sido assim em You Éfeso. never know what mood he's in. Você jamais saberia qual era o estado de humor dele. Sometimes he's irritable. Às vezes I've been making texts all day. às vezes o Paulo está irritado e fala, fiquei fazendo tendas, fabricando tendas o dia inteiro. At other times, he's loving and kind. Everything is E fine. às vezes Paulo, imagine se ele fosse outras vezes tão amável, tudo está bem. Now, you fathers, I wonder if you experience this.
Eu imagino que se vocês que são pais experimentam But isso. it's happened to me at least a few times with my children. E isso aconteceu comigo pelo menos algumas vezes com meus filhos. When the children comes together and wants to ask me something, Quando os filhos se reúnem, eles querem me perguntar algo, but they're smart. mas eles são espertos. So they ask another question first. Então, primeiramente, eles fazem outra pergunta. Daddy, are you in a good mood? Papai, você está de bom humor? If I say, of course I'm in a good mood, I'm always in a good mood, Se eu falar para eles, é claro que eu estou de bom humor, eu estou sempre de bom humor. then they know to wait. Então, eles sabem que eles têm que Come esperar. back tomorrow. Talvez amanhã eles devem voltar. Daddy, are you in a good mood? Papai, você está de bom humor? Oh, I'm just so happy today. Oh, hoje eu estou tão feliz. Anything you want, I'll give you. Tudo que você quiser eu te darei. Daddy, may I have a new computer? Ô papai, será que eu posso ganhar um computador novo? Of course, new computer, new car, everything. Claro, computador novo, carro novo, tudo que você quiser, é só pedir. That's mood. Isso é humor. It's not a small thing for a middle-aged man to be steady in the divine life. Não é algo sem importância que um homem de meia idade seja constante na vida divina. How I was with you all the time. Paulo disse, como me portei entre vós todo o tempo. No one ever has to ask, Paul, are you in a good mood? Ninguém tinha que perguntar para Paulo, Paulo, você está de bom humor? And then in verse 19, he said, serving the Lord as a slave with all humility and tears. E no versículo 19 ele diz, servindo ao Senhor como escravo, com toda a humildade, lágrimas. So he was serving with humility. Ele servia com humildade. And the saints always realize this. E os santos sempre perceberam isso. There is no pride in this man. Não há orgulho nesse homem. Then verse 20. Versículo 20. How I did not withhold any of those things that are profitable, by not declaring them to you, and by not teaching you publicly and from house to house. Como não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. He said, I did not keep from you anything that would be profitable to you. Paulo disse, eu não escondi de vocês nada que fosse proveitoso a vocês. I taught them publicly Eu ensinei publicamente and from house to house. e de casa em casa. I believe he was in every home of the saints. Eu creio que Paulo foi a todas as casas dos santos. Then in verse 21, he said, he testified concerning repentance and faith. No versículo 21, Paulo disse que testificou sobre arrependimento e a fé. Then in verse 24, he says, I do not consider my life, but I consider my life of no account as if precious to myself. No versículo 24, Paulo diz, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. He wanted to finish his course. Ele queria completar a sua carreira. He was not obsessed with his own life. Paulo não era obcecado com a sua própria vida. He was willing to risk his life. Ele estava disposto a arriscar a própria vida. Then he told him in verse 25 that he was proclaiming the kingdom. E no versículo 25 ele disse que passou proclamando o reino. And then he said, you'll never see me again. E depois disse, vocês não me verão mais. But in verse 26 he could say, I am clean from the blood of all men. Mas no versículo 26 ele disse, estou limpo do sangue de todos. What does that mean? Qual é o significado disso? Well, one ministering for God
realizes the saints need a certain word. Uma pessoa que ministra por Deus compreende que os santos precisam de determinada palavra. And it might be a word not easy to receive at first. E essa palavra pode não ser tão fácil recebê-la inicialmente. But if he didn't tell them, he would bear responsibility for them. Mas se ele não falasse essa palavra para os santos, ele levaria a responsabilidade disso. In a little way, I felt responsible to correct this speaking about an empty tabernacle. De certa maneira, eu me sinto responsável em corrigir essa palavra de falar de tabernáculo vazio. And about being proud of the fact that you got clear earlier than others got clear. E de se orgulhar com o fato de você se tornar claro sobre uma situação antes dos outros. Otherwise, you may go your whole life in darkness. Caso contrário, você pode continuar por toda a vida nas trevas. So this Paul is saying, I am innocent of you. Portanto, Paulo estava dizendo aqui, eu estou inocente com relação a You vocês. will not be able to say, Paul, why didn't you tell me? Vocês não poderão dizer, Paulo, por que você não nos disse? You were in our home for dinner. Você foi jantar lá em casa. Why didn't you help me see I was wrong? Por que você não me ajudou a ver que eu estava errado? I don't believe he went about rebuking, Eu não creio que ele ia fazer isso repreendendo, but surely he gave warning. mas certamente Paulo advertiu. And then in verse 27, he said, I did not shrink back from declaring to you all the counsel of God. No versículo 27, Paulo diz, não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Then he spoke about the elders shepherding the flock. Então ele falou sobre os presbíteros apacentarem o rebanho. Then in verse 31 he says, E no versículo 31 ele diz, I did not cease admonishing each one with tears. não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. The word admonish is precious. A palavra admoestar é preciosa. It means to correct earnestly but tenderly. Ela significa corrigir sinceramente, mas suavemente. There's no indication Paul was rebuking, Não há nenhuma indicação de que Paulo estava repreendendo, but he was correcting earnestly in a tender way. mas Paulo estava corrigindo com sinceridade e com carinho. He might say to a sister, Ele podia dizer para uma irmã, last week in the meeting, you actually criticized one of the elders. semana passada na reunião você criticou um dos presbíteros. Sister, remember the sin of Miriam and Aaron. Irmã, lembre-se do pecado de Miriam e Arão. No one should speak that way. Ninguém deve falar dessa maneira. Especially a woman should not speak that way. Especialmente uma mulher não deve falar dessa maneira. But he's not angry. Mas ele não está irado, He's not rebuking. não está But he repreendendo, is correcting. está corrigindo, Even with tears. até mesmo com lágrimas. He said each one. Ele falou a cada um. Can you imagine Paul being in your house admonishing you with tears? Dá para você imaginar Paulo na sua casa te admoestando com lágrimas? Then in verse 32 he said, I commit you to God and to the word of his grace. E no versículo 32 ele diz, agora encomendo-vos a Deus e à palavra da sua He graça. realized the church did not belong to him. Ele compreendia que a igreja não pertencia a He ele, would never be there again. que ele nunca mais estaria lá. He committed them to God. Ele os encomendou a With the Deus word of his grace, e a palavra da sua graça, which could build them up and give them an inheritance. que pode edificá-los e dar herança a eles. Then he said, I coveted no one's gold or silver. Então ele diz, de ninguém cobicei prata nem ouro. You know, I didn't covet your money.
Eu não cobicei o dinheiro de vocês. These hands ministered to my needs and to those with me. Estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. In all things I have shown you by example that toiling in this way one ought to support the weak, and to remember the word of the Lord Jesus, that he himself said, it is more blessed to give than to receive. Em tudo vos dei exemplo de que, labutando assim, é necessário amparar os mais fracos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que ele mesmo disse: mais bem-aventurado é dar que receber. And when he had said these things, he knelt down with them all and prayed. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se com todos eles, orou. This is the shepherding life. Essa é uma vida de You apacentar. don't have to be an apostle to have the elements of shepherding. Você não precisa ser um apóstolo para ter os elementos do apacentar. Two, the kingdom of God is a realm of building. Algarismo Romano 2. O reino de Deus é uma esfera de edificação. God's building is the corporate expression of himself. O edifício de Deus é a expressão coletiva dele mesmo. This is God's goal in the universe. Essa é a meta de Deus no universo. The greatest prophecy is in Matthew 16. A maior profecia está em Mateus 16. I will build my church. Edificarei a minha igreja. The church has not yet been built up. A igreja ainda não foi edificada. How can we say the age of the church is over when the church has not been built up fully? Como podemos dizer que terminou a era da igreja, sendo que a igreja ainda não foi totalmente edificada? In the church as the kingdom of God, there is much building activity. Nas igrejas, o reino de Deus, há muita atividade de edificação. We are learning to fellowship, Estamos aprendendo a ter to comunhão, be blended, a ser to entremesclados, be in one accord, a estar em unanimidade, harmony, a estar em harmonia, to keep the oneness of the Spirit, a guardar a unidade do Espírito, to live in mutuality, a viver em mutualidade, to coordinate. a nos coordenar. This is the work of building. Essa é a obra de edificação. A life and building of the basic and central revelation of the Bible. Vida e edificação são a revelação básica e central da Bíblia. Life is for building, and the building is of life. A vida é para a edificação e a edificação é de vida. Some claim to have the ministry of the Apostle John, Uma pessoa reivindica ter o ministério do apóstolo João. and they emphasize what they think is life and the Spirit. E eles enfatizam aquilo que acreditam ser vida e espírito. Surely in John we have life and the Spirit. Claro, em João temos vida e espírito. We also have truth, Também temos a verdade. but especially we have building. Mas especialmente temos edificação. Life and the Spirit are for building. Vida e espírito são para a edificação. John is burdened about building. João tem encargo de edificar. He spoke of the Father's house. That's a building. Ele falou da casa do Pai. Isso é um edifício. B. The Gospel of John reveals that the triune God is dispensing himself as light into his believers, and that the believers, as the result of this dispensing, become the building of God, his expression, enlargement, his expansion, enlargement, and corporate expression. B. O Evangelho de João revela que o Deus triuno está dispensando-se como vida aos seus crentes, e que os crentes, como resultado desse dispensar, se tornam o edifício de Deus, sua expansão, ampliação e expressão coletiva. If you know the Gospel of John, you will know that it reveals the divine dispensing. Se você conhece o Evangelho de João, você saberá que ele revela um dispensar divino. And this divine dispensing is for the building of God. E esse dispensar divino é para o edifício de Deus, As God's corporate expression. para a expressão coletiva de In Deus. the kingdom of God, we are engaged
in this building. No reino de Deus, nós estamos envolvidos com essa edificação. We're governed by a vision of this building. Somos governados por uma visão dessa edificação. See, in his resurrection, the Lord Jesus rebuilt God's temple in a larger way, making it a corporate one, the mystical body of Christ. Em sua ressurreição, o Senhor Jesus reedificou o templo de maneira maior, tornando um templo coletivo, o corpo místico de Cristo. The body of Jesus, the temple that was destroyed on the cross, was small and weak, but the body of Christ in resurrection is vast and powerful. O corpo de Jesus, o templo que foi destruído na cruz, era pequeno e fraco, mas o corpo de Cristo em ressurreição é amplo e poderoso. Amen. Since the day of his resurrection, the Lord Jesus has been enlarging his body in resurrection life. He is still working for the building of his body under the process of resurrection. Desde o dia da sua ressurreição, o Senhor Jesus tem ampliado o seu corpo na vida de ressurreição. Ele ainda está trabalhando para a edificação do seu corpo sob o processo da ressurreição. It is crucial that all the saints in Brazil who have returned to the Lord's recovery be in the process of resurrection. É crucial que todos os santos no Brasil que voltaram para a restauração do Senhor estejam no processo da ressurreição. I believe that here we are entering into a period of glorious resurrection. Eu creio que todos nós aqui estamos entrando num período de ressurreição gloriosa. Okay, I may not be here 10 years from now. Pode ser que daqui a 10 anos eu não esteja aqui. I hope in the Lord to remain. Espero no Senhor que eu esteja. But you just see, 10 years from now, Mas daqui a 10 anos, notem, how much enlargement of the body of Christ there will be in Brazil. quanto crescimento do corpo de Cristo haverá no Brasil. The Lord said, destroy this temple. O Senhor disse, destruir esse templo, And much was destroyed. e muito foi destruído. But in 3 days I will build it again. Mas em 3 dias o reedificarei. You know what day it is in Brazil? Sabe? What day it is? Sabe que dia é este no Brasil? It's not Thursday. Não é dia de segunda-feira, não é It is the quinta-feira. third day. Hoje não é quinta-feira, é o terceiro dia. The day of O resurrection. dia da ressurreição. And there will be expansion and resurrection in Brasilia. Então haverá expansão e ressurreição em Brasília. 3, Christ, who is resurrection and life, changes death into life for the building of the house of God. Cristo, que é a ressurreição e a vida, muda a morte em vida para a edificação da casa de Deus. Now is the time for the Lord to change death water into life wine. Este é o momento para o Senhor mudar as águas de morte em vinho de vida, For the building of the house of God. para a edificação da casa de Deus. Our living in the kingdom of God is a life of changing death into life for the building up of the mystical body of Christ. Nosso viver no reino de Deus é uma vida de mudar morte em vida para a edificação do corpo místico de Cristo. And this is related to our shepherding. Isso está relacionado com o nosso apacentar. The saints may be in death, Os santos podem estar numa situação de morte, they're suffering in death, podem estar sofrendo em they're morte, discouraged, desencorajados, they're weak, fracos, they're losing heart. estão desanimados. We don't go to them to rebuke them. Nós não vamos lá repreendê-los, We minister life to them. mas ministramos vida a eles. We change death into life. Mudamos a morte em vida. The resurrection life in you flows into them. A vida de ressurreição que está em você flui para eles. They're a jar full of
of death water. Eles são como um jarro cheio de água da morte, And resurrection life flows into e them. a vida de ressurreição flui para eles. Then they become new wine. Então eles se tornam um novo vinho, They're so happy, ficam tão felizes, full of energy, cheios de full energia, of vitality. cheios de vitalidade. Then they want the church. Então eles querem a They igreja, want the building. querem um edifício. Indeed, the Father's house is a matter of the triune God through incarnation, crucifixion, and resurrection, working himself into the believers in order to be fully mingled with them so that he may build them up as an organism for his dwelling and expression. A casa do Pai é algo do Deus triuno, mediante a encarnação, crucificação e ressurreição, trabalhando-se nos crentes, a fim de mesclar-se totalmente com eles, para edificá-los como um organismo para sua morada e expressão. This is the revelation in John chapter 14. Essa é a revelação no capítulo 14 de João. 1. The Lord's coming brought God into man, A vinda do Senhor trouxe Deus para dentro do homem, and his going brought man into God. e sua ida levou o homem para dentro de Deus. By his coming and going, he builds up the house of God by building God into man and man into God. Por essa vinda e ida, ele edifica a casa de Deus, edificando Deus no homem e o homem em Deus. We need to open to the Lord every day for this. Precisamos nos abrir diariamente ao Senhor para isso. Lord, build yourself into me. Senhor, edifica-te em mim. Lord, build me into you. Senhor, me edifica em ti. This is the way he builds the church. Essa é a maneira como ele edifica a igreja. Now our last point. Nosso último ponto agora. By the Spirit and through his death and resurrection, the Son of God, the Lord Jesus Christ, is building an organism, the church. Pelo Espírito e por meio da sua morte e ressurreição, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está edificando um organismo, a igreja. The church, which is his body and the Father's house, produced by the mingling of the triune God with his chosen and redeemed people. A igreja que é o seu corpo e a casa do Pai, produzido pelo mesclar do Deus triuno com seu povo escolhido e redimido. What a life we live in the kingdom of God. Que vida vivemos no reino de Deus. The kingdom of God is a realm of light, O reino de Deus é uma esfera de vida, a realm of light, uma esfera de luz, a realm of truth, uma esfera da a verdade, realm of grace, uma esfera da a graça, realm of glory, uma esfera da a glória, realm of shepherding, uma esfera de a apacentamento, realm of building. uma esfera de And all edificação. this is in resurrection life. E tudo isso é na vida de ressurreição. Every day until the Lord comes or until we go to him, let us live in the kingdom of God. Diariamente, até que o Senhor venha, ou até que nós vamos a Ele, vivamos no reino de Deus. Amen.